Nossa! Nossa, que lugar é esse? Ah, eles que lutem! Gente, nossa! Conecta rápido! Venham, a gente vai conversar aqui no Eles que Lutem! Gabriel! Olá, eles que lutem no ar, o seu programa que é o puro suco do entretenimento. Seja bem-vindo, eu sou o Gabs e já vai chegando, deixando o like, comentando, se inscrevendo, porque você já viu quem é meu convidado. Na verdade, ele é a voz por trás de grandes personagens. Então hoje, um episódio nostálgico aqui no Eles que Lutem. Antes de eu começar a papear com ele, vou fazer aquele momento da publi gratuita, aquela publi maravilhosa, que é... Se você quer criar o seu conteúdo profissional, seu podcast, tirar aquele projeto do papel, Airflow Studios é o lugar aqui em São Paulo, do lado da Avenida Paulista, uma ótima localização e uma estrutura de dar inveja em outros estúdios. Então, por favor, pesquise Airflow e tire o seu projeto do papel. Agora sim eu vou conversar com ele. Seja muito bem-vindo, Álvaro. Muito obrigado por você estar aqui, viu? Obrigado, eu que te agradeço, Gabriel Gabs, né? Isso, se chama do que você quiser. Porque Gabriel Augusto Gabs. Muito legal, estou muito contente de estar aqui, agradeço a oportunidade. Você fez parte da minha infância, da infância de várias pessoas que estão assistindo, com vários personagens. Mas antes, o Eles que Lutem não é fácil. Eu vou perguntar uma sua opinião impopular sobre os programas infantis. Você vai guardar isso ao momento João Kleber, a gente segura a audiência e no final a gente revela. Pode ser Pergunta assim? Pergunta de novo. Sua opinião impopular sobre programas infantis. Opinião impopular? Impopular, aquela cancelável, sabe? Uau. Mas bora começar então o nosso lá. papo, porque assim, você é um manipulador de bonecos, assim que eu posso chamar? Sim. Assim, magistral. Pra dizer a bem da verdade, não tô puxando o saco. Às vezes eu fico pensando, um cara que fica ali com um boneco na câmera, ele fica famoso e geralmente o manipulador nem tanto, né? Hoje em dia com a internet muita gente deve vir atrás e reconhecer você. Mas em algum momento lá atrás, quando não tinha internet, você sentiu aquele ego ferido, aquela vaidade, pô, o boneco é mais famoso do que eu? Na verdade, Gabriel, o que é bacana, o que acontece mesmo assim, eu sou muito privilegiado. Eu vou falar por quê. Porque, por exemplo, uma pessoa que faz um sucesso ou é conhecida no vídeo, às vezes não precisa ser uma grande mídia, mas no dia seguinte ela já é parada na rua e tal, e há uma mistura entre o ator e a personagem. Então, eu tô vendo uma pessoa famosa, é aquela personagem, aquele vilão, e já confunde. Aí tem uma certa idolatria misturada até com a privacidade do ator e daquela outra pessoa. O que eu acho legal é pelo fato de ter um personagem, ou alguns personagens que são bonecos, que não é a minha pessoa, quando a pessoa me reconhece. Então, se ela me reconhece desde aquela época, reconhece, para na rua e fala, não é você que faz, significa que ela acompanhou o meu trabalho. E significa que ela aprovou o meu trabalho a ponto de interpelar uma outra pessoa que não aparece, entendeu? E cumprimentá-la. Então, eu me sinto extremamente lisonjeado e privilegiado quando isso acontece. Aí o meu ego cresce e fala... Uau, meu trabalho foi reconhecido, não a minha cara, entendeu? Agora, tem uma coisa muito diferente em trabalhar atuando com o seu corpício, com a sua voz, né? E com o boneco. Basicamente, a criação do trabalho é o mesmo caminho de criação de personagem. Só que você usa outro corpo, tá? Por isso, o teatro de bonecos também, que você trabalha, né? Na verdade, um teatro de bonecos você demora muitos anos para sair do pé até chegar na cabeça, em termos de manipulação. São técnicas que tratam exatamente, técnicas orientais, milenares, que tratam exatamente de uma deslocação de ego, tá? Porque o ator trabalha para trabalhar sempre no seu eixo, desnudado, mas ele é o ego. Que se você não tiver esse ego, o ator não acontece. Ele precisa ter. Agora, você tem que deslocar tudo isso para um outro eixo.
Esse é o grande desafio. Então, não é que você joga o ego para lugar diferente. Então, por exemplo, estava até comentando com você que eu dou cursos de manipulação de boneco. É assim que se chama assim, né? Então, geralmente me procuram atores, bailarinos, arquitetos, que eu acho um barato, pessoal que trabalha com sociologia, comunicadores e tal. E todo mundo segue muito bem. Os mais difíceis de trabalhar com boneco são os atores. Mas calma aí, por que os atores se são pessoas que são preparadas para isso, né? Exatamente, porque o ator está preparado com todo o seu ego centralizado nele. E aí, então ele entra em cena mais brilhante com um bonequinho do lado. Não, ele tem que desaparecer em termos de legitimar aquele objeto. É um fenômeno. Não que você vai desaparecer. Não, a pessoa vai te ver, mas ela vai... É como você vai num teatro de bonecos. Você prega o olho no boneco. Então você está colocando todo o ego, né, do trabalho a serviço de um outro local, né, do objeto que você está atuando. Então, isso, quando alguém me reconhece do trabalho, eu falo, nossa, meu trabalho deu certo. E, por exemplo, eu vou conversar com uma criança, com um personagem, como eu mesmo fiz hoje, e entro com o personagem, a criança conversa com o personagem. Ou o adulto também. Ela me esquece. Por quê? Porque eu estou jogando toda a energia naquele ser. Entendeu? Não estou me anulando, mas eu estou colocando o ego todo naquele ser, porque eu estou validando ele. E isso é muito legal de fazer. Esse é o segredo, entendeu? E é a genialidade também. E aí, só para o pessoal entender um pouco do seu currículo, porque não é qualquer currículo. Vamos lembrar suas principais participações em programas. Bambalalão, vê se eu tô... Vai me acrescentando aí. Castelo, Cocoricó, que mais? Banho de Aventura, Joque os Cupins, Que Monstro Te Mordeu, entendeu? E assim vai. E outros programas, a gente G na Record, entendeu? Na Rede Mulher também fiz... que era muito legal, com a Madalena Bonfiglioli. Sim. A gente fazia Jornal do Bebê. Até na Rede Globo, no Pequenas Empresas e Grandes Negócios, eu entrei com um boneco lá que chamava Freitas. Deixa eu colocar aqui o microfone, né? Que era o... O meu? O meu copo. Meu copo aqui, ó. Ó. Tá muito em cima? Deixa eu afastar. O Romeri tá falando, o meu copo tá muito... O dele também? Não. Só o meu. Então vai lá. Continua, desculpa, mas é porque para ficar bonito para vocês, vai lá. É assim mesmo. É muitos programas. Então, muitos programas. Por exemplo, todos os que você citou, né? Aí, Rede Mulher, eu fiz o Jornal do Nenê com a Madalena Bonfiglioli, um programa dela, isso nos anos 90. Foi muito legal. A Rede Mulher nem existe mais, né? Agora é todo da Record. Sim. E ela tinha uma audiência bem específica para a tarde específica da mulher, com o boneco. Né? Depois também o Joque e os Cupins, Que Monstro Te Mordeu, e assim vai. E até na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, nos anos 90, eu coloquei um boneco chamado Freitas lá. Na verdade, eu não construo os bonecos, são... artistas plásticos que fazem os bonecos, Sim. Que no caso foi o Fernando e o Jesus, que alternam nessa época dos bonecos. Fernando Gomes e Jesus Seda. E aí o Freitas, ele tinha um quadro que eu vendi essa ideia para eles na época, que era Pequenos Erros, Grandes Prejuízos. E eu falei, não pode ser um apresentador que ele vai ser antipático, e aí a empresa... Chegou o cara lá, já não quer mais fazer, mas o boneco não. Apesar dele apontar um problema, ele era bem-vindo. E era na Globo isso? Na Globo. Junto a Marlene, Marlene, se eu não me engano, que era apresentadora, e aí entrava num quadro lá, não com ela, mas era um quadro específico dentro do programa. Então, vários segmentos com manipulação de boneco. Então, eu fiz bastante coisa que ainda está aí em cartaz, que eu acho ainda está veiculando, né? Sobretudo os da cultura, há mais de 30 anos. De eterno. E não tem como falar na sua carreira sem citar o Castelo, né? Que é um projeto, na verdade, revolucionário na televisão, não brasileira, mas mundial. Eu quero saber como você foi parar nesse projeto. Não, isso é muito legal porque essas coisas que acontecem
eu chamo de fenômenos, né? Sabe aquela coisa que hoje em dia se fala muito, você joga para o universo que as coisas acontecem? Eu acho que na época todo mundo que se envolveu no Castelo, desde a sua criação até o presidente da emissora, jogou para o universo e ele respondeu sim, entendeu? Porque foi um projeto muito difícil, nem a Rede Globo conseguiu fazer um negócio desse tamanho, não tão caro, mas com tanto conteúdo, com muita propriedade, muito comprometimento, tanto na cultura, na literatura, na música, no entretenimento. Então, ali você tinha uma trupe que saiu na época, eles estavam todos na USP, se eu não me engano, a turma do Caldo, Fernando Meirelles, Marcelo Taz, eram a turma que fazia, inclusive fazia um Gazeta na época, e foram chamados pelo Roberto Molaete, presidente, falou, eu quero uma turma, que era, para mim, foi o melhor presidente até agora da TV Cultura, porque ele falou, eu vou chamar a turma moçada, porque era tudo moçada. Todos nós éramos moçada ali. Foi uma grande ousadia, né, da TV Cultura. E ele falou, chama esse povo que faz uma nova coisa. Eles já estavam fazendo um formato revista, que era o Rá-Tim-Bum, que também era uma novidade para a época da comunicação, né, clipado, um programa todo clipado, entravam umas coisas, na verdade eram cromas, depois efeitos, mas a edição era bem clipada, era bem de notícias, assim, bem de revista, que a gente fala. E essa mesma turma criou o Castelo, né, que são os criadores Cal, Ana Mui Laerte, Fernando Meirelles, Marcelo Taz e Flávio de Souza, que é o autor do Castelo Oficial, né? Então, e eu estava na TV Cultura já gravando um programa chamado Bambalalão. Eu entrei em 86 no programa Bambalalão, que também é um programa muito sui generis e difícil você achar um programa como esse, porque ele era ao vivo, gravado ao vivo, gravava de manhã ao vivo e reprisava à tarde, às vezes a gente gravava à tarde e reprisava na outra manhã, enfim. Ele passava 2 vezes por dia, gravado ao vivo, e não tinha roteiro. Então tinham 3 blocos, se eu não me engano, e o único bloco, 3 ou 4 blocos, e o único bloco que tinha roteiro é o bloco da história encenada. Então, ou seja, era um programa com atores, porque tinha que encenar. Mas todo dia tinha uma história encenada num bloco inteiro, se não me engano, de 30 minutos, ou quase isso, só de encenação. Isso não tem mais, isso ao vivo, tá? Amanhã é outro, 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 acabou. E outra, sem ensaio, porque cada dia era um. Já era valendo tudo. Tipo, era tão maluco, porque, por exemplo, alguns atores pegavam um papel e falavam, o que eu tô fazendo hoje? Aí invertia a fala, o outro falava, não, essa fala é minha, não sei o quê. E a gente brincava e ria muito por conta disso. Ou seja, um grande laboratório aonde eu entrei. E aí, todo mundo ali fazia de tudo um pouco e eu fui incorporado. Por quê? Porque eu fazia de tudo um pouco também. Né? Ou de tudo um muito, que é que todo mundo fazia. Então eu entrei lá contratado como músico para cantar, né? Os meus concorrentes eram a Rede Globo, que colocava os enlatados, as versões, que não são ruins, mas que não era o caminho que eu seguia. E eu tentando chamar para o cancioneiro popular, pela canção de roda, que não é a minha especialidade, não era, mas acabou sendo. Entendeu? Cantava João Gilberto. Vivo esperando e procurando um trevo no meu jardim. E aí você ligava lá, tinha a Xuxa. É de chocolate. Quer dizer, era a antítese Sim. da TV Cultura que andava na mão da cultura, enfim. E junto com a educação, porque sempre os programas tiveram o apoio pedagógicos, com pedagogia, pedagogos. Então, com comprometimento e maturidade, estudo. Isso não quer dizer que era chato, pelo contrário. A diferença é que dá muito trabalho você fazer coisa para criança. Diferente de você colocar um entretenimento e botar para vender, que depois a gente fala sobre isso. Né? Mas eu entrei fazendo o Bambalalão, como músico. E aí
Dali eu já fui atuando e eu criei um quadro de desenhista. Eu sou arquiteto, estava terminando a faculdade de arquitetura naquela época. E entrei como desenhista, fiz um quadro do Beiral, que também migrou para o programa da Record, que eu fazia ensinando a desenhar. E tudo ao vivo. Era muito legal. Então o João Acaiabe contava história, eu desenhava na hora. Com o que tinha. Porque não tinha verbo. Então, às vezes, eu achava um guache e tinha que ser coisa que aparecia no vídeo. Não dá para você fazer um lápis aqui, não aparece, né? Então, eu fui entendendo um pouco disso também. Depois segui para a direção de arte, que também me ajudou tudo isso. Enfim, tudo isso para dizer que eu já tinha essa experiência, que foi muito rápida e muito intensa, quando começou o Castelo Rá-Tim-Bum. E aí, não fui chamado. Não? Para fazer. O programa tinha acabado, a gente estava todo mundo fora. 90 para 91, acabou o Balalão. Era uma turma indirigível, segundo eles, né? Ninguém queria a gente, porque a gente era indomável. Eu falei, gente, mas eu estou chegando agora, indomáveis são eles. Falaram, não, você também é. Eu falei, ai, meu Deus. Enfim. E aí, eu aprendi no Bambalalão a arte da manipulação de bonecos. Observando a Memélia de Carvalho, que é uma querida, né, que ela tinha a arte da manipulação de bonecos, professora da USP até hoje, tem vários livros, tradicional mesmo, mas com posicionamento, com criação, e o Chiquinho Brandão, que subvertia tudo isso. Chiquinho já falecido, um grandíssimo ator, uma inspiração pra gente, que subvertia tudo aquilo. Então eu, aos poucos, eu não quis entrar no primeiro momento, mas depois posso falar disso. E aí comecei a fazer. E aí o Castelo, como que eu caí no Castelo? Então tudo isso só para preparar a poção, para falar, bom, e aí não me chamaram para fazer o Castelo, entendeu? Eu já tinha essa experiência. E aí estava tendo teste do Castelo, que eu acho legal fazer teste, né? Para vários manipuladores, tinha um monte de gente lá do teatro, só que é muito, muito específico. E na época não tinha quem fizesse, não tinha... Como hoje, a partir do Castelo, você tem um monte de boneco na TV, mas foi depois da gente lá. Então, muitos manipuladores de boneco eram de teatro e não sabem trabalhar com a câmera, como eu fiz aqui com a Celeste. Isso eu sei, mas ninguém sabia. Né? É uma coisa que se aprende com o tempo. Né? A linguagem, o enquadramento e coisas assim. E aí, eu fui, por acaso, estava tendo teste lá da Celeste, então convidaram um monte de atrizes, né, manipuladoras de boneco, para fazer o teste, e aí estavam fazendo. Aí eu estava na TV Cultura por outros motivos, depois eu falo qual o motivo, e eu falei, posso fazer o teste? Aí a diretora falou assim, não, porque a gente queria mulher e tal. Eu falei, mas posso fazer o teste? Tá bom, faz o teste, porque eu já era manipulador, né? E aí quando eu fiz o teste, me deram um protótipo da cobra, que não é essa aí. Quando eu entrei na câmera, o câmera assustou. Ele falou, nossa, esse bicho está vivo. Eu falei, aí falou, ok, você vai fazer. Né? Isso ele comentou, ele assustou, né? E essa reação foi captada pela diretora, falou, ok. E aí depois a gente ficou num jogo de braço para ver que voz seria, que é uma outra história. E daqui a pouco eu conto. Mas eu fui na TV Cultura nesse teste, porque eu fui levar o Godofredo, que eu também faço, para um amigo, o artista plástico foi chamado, era o Jesus na época, e ele falou, Álvaro, eu fiz o Godofredo aqui, fez mais ou menos o meu braço aqui, né? E ele falou, me ajuda, tá legal. Ele falou assim, então você vai na TV Cultura, faz o seguinte, leva o boneco para mim e entrega pro Krau Hambúrguer. Falei, ok. Aí eu juro, foi assim, gente, olha que isso não existe mais, mas existia naquela época. Aí coloquei o Godofredo e fui na reunião para entregar pro Cal, lá na TV Cultura. Uma mesona redonda de produção, né? Aí sentei, botei o Godofredo sentadinho aqui, né? E ficamos ali e tal. O Cal falou, adorei o Godofredo, tá ok, tá aprovado, tal, legal. Acabou a reunião. Eu falei, oi, e eu? Ele falou, não, o Godofredo já tá. Eu falei, tá, então tá bom, mas ninguém me falou nada. Então o Godofredo me levou para o teste e ele
Ele que me levou, na verdade. Você, então, não foi você que foi contratado, foi o Godofredo. O Godofredo foi contratado. Foi muito, muito engraçado isso, porque literalmente ninguém falou, olha, Álvaro, você tá no programa, vem aqui. Falei, não, Godofredo, vamos ali. Eu falei... eu ia com ele, né? E no Castelo? Muito. No Castelo você fazia... No Castelo, o Godofredo. Isso, você fazia a Celeste e o Godofredo. Eram seus dois personagens. Ou você fez outros personagens ali no Castelo? No começo eu fazia o Furabolos. Uhum. Mas como eu já estava... Eu acho que era o único manipulador que tinha mais cenas, justamente por conta da Celeste e do Godofredo. Então, como eu gravava de manhã à tarde, e muitas cenas o Furabolos ia estar em outro lugar, então... O Fernando assumiu o Furabolos, que ele fazia o gato e o relógio, que não eram constantemente, eram quadros, né? Não era, e como eu estava em todos os episódios, então eu não pude continuar. Então foram os dois que você fez mais tempo, né? E o sucesso, vamos falar do sucesso do Castelo, porque eu acho que você vai ter uma visão muito profunda sobre isso. Vocês imaginavam que ia ser esse sucesso? E depois eu quero entender... O que se deve a esse sucesso estrondoso do Castelo? Qual que é a fórmula ali que depois a televisão teve dificuldades para fazer novamente ou nem fez? Isso que você está falando, Gabriel, foi muito engraçado porque em 2023, se eu não me engano, teve os... Não, antes. A primeira exposição que foi no MIS, foram 20 anos do Castelo. Então, eu me lembro dos estagiários e dos que trabalhavam na curadoria. Uma delas tinha sido até a minha aluna na faculdade. Mas, enfim, são pessoas ótimas da comunicação e tiveram a ideia de fazer a exposição no MIS, que foi um estrondoso sucesso. Por quê? Porque eles foram bem rigorosos na escolha de tudo, desde do Marcelo Jacó, que tinha uma empresa, tem uma empresa de cenografia e fez, né? E foi chamado, né? Ganhou a licitação, sei lá o que, o convite, por motivos maravilhosos, porque ele é sensacional e eles piraram. Por quê? Porque eles abriram a caixa de Pandora sem saber. Eu falo isso porque, metaforicamente, quando você abriu aquela caixa, ou seja, vou acionar... Todos os profissionais ainda estavam ali, menos o Belo e o Checkmate que faleceram nas gravações. Né? O Checkmate um pouco depois, que fazia o mal. Mas, enfim, abriram aquela caixa, todo mundo ficou encantado. Por quê? Porque a gente... É como se fosse a nossa casa. Falei, não, vamos fazer. Então, todo mundo colaborou. Muita gente... Eu doei assim, emprestei coisas de jornal, como é que fala? Matérias, fitas... Objetos. O arquivo pessoal. Arquivo pessoal. A TV Cultura. E eles pesquisaram, fizeram um trabalho monumental. E lançaram para a população. Então, 20 anos depois, é que a gente soube o tamanho da importância. Nós. Por quê? Na minha análise, porque a TV Cultura não tem Ibope. Então, e também não tem o cliente. Por exemplo, Gabriel, você deu... 20 pontos no Ibope, né? Então você ganha tanto, porque você entra no ar e vende. Então isso é uma televisão comercial, é proporcional às cenas. O ator principal escreve mais cena. Quanto mais cena para ele, mais sobe a pontuação, a visualização, e assim é. Hoje a visualização hoje nossa é outra, mas é a mesma coisa. É o tempo de tela, né? É o tempo de tela, entendeu? Então, o que dava de Ibope. Então, a gente nunca teve mensurado isso. Entendeu? E a gente teve, nós, pelo menos, a TV Cultura nunca teve esse compromisso com a gente, né? De falar, ó, você é valiosíssimo, ou você não, ou você é um produto legal, porque ela congelou naquele produto, ficou 30 anos passando aquele produto e não fez um outro. Então, o produto é praticamente um detalhe para uma emissora daquela, né? Porque numa emissora privada, isso seria tratado de uma outra forma, justamente porque é um produto de fins não lucrativos. Então, não se pensa nisso, não se tem um retorno e também não dá uma satisfação do retorno para a gente. Ok.
É tipo, faltava o retorno financeiro do sucesso estrondoso que vocês fizeram. Para evidenciar que era um sucesso, porque se fosse numa televisão privada, a gente teria noção do sucesso, porque ele daria o feedback, né? Porque estava aberto. Tanto que, na época, a TV Cultura não tinha o departamento de marketing. Pensa, uma emissora. Tanto que, quando saiu o Castelo Rá-Tim-Bum, choviam patrocinadores para o programa. Não podia ter. Não podia? Por estatuto. Não podia. A única coisa que podia era um slide que o presidente, na época, de um produto que bancava o horário e tal, mas o programa era um edital, talvez uma lei de incentivo que foi da Fiesp, na época. Então, chovia patrocinadores, assim. Pensa, se fosse, por exemplo, numa Rede Globo, seria como se fosse o sítio do Pica-Pau. Ia sair um monte de produtos. Ia rentabilizar em cima. Você acha que faltou isso para a cultura? Não, faltou não teve. Não tinha o departamento. Por exemplo, o Cocoricó já teve. Aí sim, tinha DVDs. Tanto que Castelo, você só comprava fita VHS na TV. Você tinha que ir lá na TV comprar. Tinha que ir em loco. Em loco, entendeu? E o máximo que foi liberado por estatuto era o material editorial, que eram uns livrinhos com desenhos e tal. Mas não foi o Cocoricó, não. Aí já tem ovo, já tem lápis, já tem não sei o quê. Que a TV Cultura, por a mudança na questão até do estatuto, enfim, começou a capitalizar nisso. E o apoio cultural, que não tinha, até nisso o Castelo foi precursor, porque ele abriu o apoio cultural, senão não teria existido. Entendeu? Hoje a TV Cultura só faz com apoio cultural. Exatamente. Entendeu? E depois desse afastamento histórico que você percebeu que realmente foi um grande sucesso, foi um hit. Foi um hit. Por que fez tanto sucesso o Castelo Rá-Tim-Bum? O que você acha que tem ali na fórmula que outros programas não tinham? Ou os programas infantis? Voltando ao que eu te falei da Caixa de Pandora, quando abriu de novo, aconteceu o mesmo fenômeno. Eu chamo de um fenômeno. Não é um fenômeno de magia. Claro, magia está presente. Tem muita mágica nas coisas. Mas a magia precisa de 4 elementos. Água, terra, fogo e ar, né? Que nós temos. Então, ou seja, pessoas, bons profissionais, super comprometimento, um excelente roteiro e todo mundo fazendo isso com o coração. Então, isso é uma grande fórmula. Se vai dar certo ou não, aí é uma outra coisa, entendeu? Mas isso, com certeza, vai ser um trabalho prazeroso de se ver. Então, e falo isso porque quando abriu essa coisa que a gente viu o tamanho da dimensão, e aí teve os encontros dos 30 anos da gente, e era um barato, porque a gente foi de coração aberto, entendeu? Tipo, se é uma outra emissora, ela fala, não, você tem que... Tô chamando o ator, pago o ator. Não, a gente foi porque a gente queria ir. Foi de graça. Foi de graça. Porque a Fundação Padre Anchieta abriu pra gente. Não valorizou tanto assim monetariamente, digamos assim. É bem complicado essa questão da TV Cultura, porque ela não se presta a isso. Eu não estou culpando. E eu sempre falei que a TV Cultura, desde aquela época, sempre prestou a sua função social, para o qual ela existe, entendeu? Que é passar conteúdo cultural e educativo. Se ela faz isso até hoje. Ok, isso é que me interessa, no caso da emissora. Senão eu teria escolhido outra emissora. Sim. Entendeu? Para trabalhar. E a gente é conteúdo, por isso que fica sempre. Eu não sou um assalariado, não sou patrimônio, não tenho selinho da cultura. A gente é conteúdo. Enquanto gerar conteúdo, ela vai precisar. Então, ou qualquer outra emissora, né? Agora, por que, né, que deu tão certo? Primeiro que um bom roteiro é o que manda. O Castelo é um excelente roteiro. E ele foi feito para ser atemporal. E daí o sucesso da emissora. Puxa, temos um produto que eu posso veicular 30 anos e não sai de moda. Nem pelo figurino, nem pela direção de arte, nem pelo roteiro. Porque se eu estou falando de Castelo, que vem desde a Idade Média, se eu estou falando de bruxa, se eu estou falando de escola, se eu estou falando de ET, de literatura, de dança, de música, em qualquer tempo. Então, mas é muito trabalhoso. E aí
entram o quê? A linguagem dos bonecos, e não só manipulados, foram bonecos de corda, né? Bonecos de vários tipos que entraram ali. Então, e aí, puxando a sardinha aqui pro lado do boneco, isso virou o coqueluche da época. Você imagina se o Castelo tivesse sido uma emissora que dava 90 pontos no Ibope. A Cultura, naquela época, dava traço. Que a gente brincava, falava, olha eu deitado assistindo televisão. Era o traço, né? Mas não, a Cultura chegou a dar 12 pontos no Ibope com o Castelo Rá-Tim-Bum. É um recorde que ela nunca teve até hoje. Só que isso nunca reverteu um feedback pra gente ou para a própria emissora. Mas foi uma contribuição para a sociedade. Então, quando alguém se aproxima de mim e fala, puxa, eu gostei do seu trabalho, eu falo, puxa, eu cumpri uma parte da minha missão. Entendeu? Isso, para mim, é fantástico. Sim. Entendeu? E é sobre... muito... Tá falando sobre feedback, né? O Castelo, me corrija se eu estiver errado, ele foi todo gravado para depois ser lançado, né? Uhum. E aí tem aquela questão de não tinha redes sociais, não tinha o feedback da audiência, eles gravaram sem saber se aquilo ia dar super certo como deu. O quanto isso ajuda o trabalho artístico ou prejudica? Na verdade, a gente não sabia que tinha um produto tão grande. Isso ajuda. Porque você se concentra mais em fazer aquilo, né? Porque, sabe, é aquela coisa, pessoa muito famosa, vejo até por pessoa muito famosa e é tanta publicidade em volta que a pessoa se desconcentra no que está fazendo. Isso pode acontecer, não sei, nunca passei por isso. Mas a gente só ficou sabendo que o produto era bom quando a gente teve a exibição do primeiro episódio para nós, no Castelo, antes de lançar. Então, por quê? Porque o Castelo, ele tem, no seu formato, ele tem um núcleo principal que é sempre na árvore. Então, sempre as crianças chegando e fazendo a temática do dia com o Nino e a Celeste resmungando. E aí isso acontecia. Ou ia para a cozinha, ou ia para o quarto da Morgana, ou para a biblioteca, ou para a lareira, e remetia aos outros quadros, que todos eles tratavam mais ou menos do mesmo tema e se alinhavam no roteiro no final. Ou seja, mas quem estava gravando não tinha o roteiro das outras partes. Eu não tinha o roteiro da cozinha, eu não tinha o roteiro das fadinhas, eu tinha o da minha cena. E todo mundo assim. Então a gente não tinha ideia do que eram as ramificações do Castelo e o eixo principal, como entraria essa narrativa. Quando a gente assistiu, já estava indo pro ar, e a gente já tinha gravado quase 60 episódios, são 90, né? E a gente foi na sala de exibição da Cultura, foi todo o elenco, toda a produção, sentamos, quando a gente viu, a gente falou, eu falei, comentei, falei, uau, cara, isso é muito bom. Isso a gente viu em 94. Quer dizer, hoje você fala, é muito bom. A gente ficou surpreso, porque eu nunca tinha visto um negócio tão legal. Falei, puxa, olha o que nós estamos fazendo. Que coisa demais. Então, não saber foi assim. Acho que se soubesse também, não tem problema algum. Entendeu? Mesmo porque o compromisso ali era totalmente com a arte, com o roteiro, com o colega do lado. Não havia essa disputa do Ibope, de que eu tenho um contrato maior que o seu e que o diretor gosta mais de mim do que você. Não tinha nada disso, entendeu? Então, os jogos dos egos ali foram dimensionados para o trabalho. Isso foi muito legal, muito importante. E, sobretudo, para quem trabalhava com a manipulação de boneco, foi, assim, uma validação da profissão para o Brasil. Tem antes e depois, entendeu? Da profissão. Eu estou aqui falando porque antes não estaria, entendeu? Sim, e hoje em dia a Globo faz um monte de remake de novela, né? O que tem mais é remake, filmes também tem muitos remakes. Você acha que para a geração TikTok, que tudo é 30 segundos, 2 minutos, 1 minuto, se a TV Cultura fizesse um remake, você acha que ia dar certo para essa nova geração? Eu não sei te dizer, porque
dado o que eu falei, por exemplo, TV Cultura não tem esse compromisso do Ibope, não tem. Eu acho que o Castelo daria sim, porque em termos de roteiro daria para fazer. Claro que não com as mesmas pessoas, porque a gente envelhece, muda. Os bonecos a gente ainda tem sorte de fazer, mas também poderiam surgir outra estética e tal. Eu acho que não acho ruim a ideia, tá? Desde que seja feito de novo, não uma imitação. Mas só que eu acho que o Castelo ele é inimitável, tá? Eu acho que ele poderia seguir sim, assim como seguiu a família Addams, seguiu várias coisas, ele teria isso. Mas, por ser um projeto tão grande, eu acho que... E hoje envolve tanta coisa, Gabriel, porque, por exemplo, você falou disso, envolve, por exemplo, o contrato, o cliente... São tantas coisas que envolve, por exemplo, o remake. O remake está lá porque já está pago o direito com o autor, com os autores da novela, com os atores. Então, geralmente, você tem à noite uma novela e de tarde uma novela que tem o mesmo ator, porque aquilo já está no contrato. São coisas bem diferentes que ditam a forma com que isso é feito, mas porque uma emissora grande chamada Globo determina isso, porque ele é maior. Então ela fala, não, a gente põe isso. E a gente não pode esquecer que há uma negociação ali entre a empresa e os atores e a forma de exibir aquilo que não virou uma via de regra, mas não é uma cartilha, é uma cartilha daquela empresa, né? Tanto que aqui nós estamos numa outra cartilha. Então, mas eu acho que é legal, serve para ela, mas não podemos esquecer, né, que esse remake, ele envolve direitos, né, direitos autorais. Sim. Por isso que ela refaz, né, que eu acho legal, e nem sempre dá certo, né, tem muita coisa, até eu sou de uma época que já se fazia remake, até os anos 70 já fazia remake dos anos 50, dos anos 30, dos anos 80 fazia também dessa época vários filmes que eu falava, ai que legal, eu falava, não, mas tem a versão tal, depois eu fui entendendo que era preto e branco, muita coisa, tá? Eu acho que até o Mundo da Lua teve agora. Sim, por isso que eu trouxe essa pergunta, porque faz sentido, né? Um sucesso da cultura. Um sucesso, mas são coisas completamente diferentes. Sim. E eu vejo assim, são linguagens diferentes, entendeu? Um tem uma coisa, outro tem vida própria. Portanto, é muito difícil para o espectador, para o fã, eu quero ver de novo. De novo não existe mais, é que nem se quiser, vou ter outro filho, não vai ser o mesmo que o outro. Vai ser teu filho, mas é outro. Não tem como. Mas era igual. Não tem como. Entendeu? Não tem como fazer igual. E mesmo porque o grande barato é que aquilo que está sendo feito tem uma vida própria. Porque senão ele não tem credibilidade, não aparece o fenômeno que eu chamo, que dá essa credibilidade. Você fala, eu acredito no Batman. Tem alguns que eu não acredito, mas tem uns que eu vejo e falo, nossa, esse está bem legal. Né? Sim. Mas você tem que ter esse fenômeno da aprovação, né? Exatamente. Você falou sobre como a manipulação trouxe uma novidade para a televisão. O quanto você acha que o seu trabalho influenciou a gente ter o Louro José, o Xaropinho, o quanto ter mais esse trabalho na cultura, em outros lugares, influenciou a televisão? Influenciou muito. Porque é o seguinte, até o Castelo Rá-Tim-Bum, o manipulador de bonecos não era uma figura importante, assim, dentro de um programa televisivo de grande, como é que fala? Visualização. Sim. Enfim. Eu me lembro que quando estreou o Castelo Rá-Tim-Bum, o grande barato na época era você sair na capa da Ilustrada, que era o jornal Folha de São Paulo na época. Então, sair na capa da Ilustrada era um must da cultura. Tanto da TV, do teatro ou da música. E eu me lembro, tenho guardado, foi até para a exposição, a gente como manipulador saiu na capa da Ilustrada no lançamento do Castelo. E foram entrevistar a gente, todos os manipuladores. Falaram, puta que legal, não sei o quê. Eu falei, nossa. Aí eu percebi, até na época escrevi um artigo que nunca publiquei sobre a criação de um novo profissional, o surgimento de um novo profissional na área televisiva, que era um manipulador de bonecos. Eu vou te falar isso por quê? Porque o nosso contrato na TV era ator 1, 2 e 3. E varia pelo salário. Hoje você tem contrato de manipulador de bonecos. E começou com a gente.
porque não tinha. Tá? Não tinha esse contrato na televisão. Pelo menos na TV Cultura. Hoje tem. Ou seja, Tom Veiga, que fez o Louro José, o Edu Mascarinhas, que faz o Xaropinho, eles devem muito ao trabalho que vocês fizeram na TV Cultura, de certa forma, né? Não sei se devem, mas eles são desmembramentos disso também, sabe? Sim. Não devem nada. Uhum. Enfim, tanto que eles seguiram com a gente. Eles gostaram do trabalho, todos eles, o Tom... Eles aprenderam com você? Eles não aprenderam comigo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, naquele momento em que surgiu o Castelo, então todo mundo viu, ou seja, todas as emissoras de televisão viram que boneco é muito legal e dá uma credibilidade. Sim, o Jim Henson já fazia isso nos Estados Unidos, o Vila Sésamo também já fez na Cultura, a própria TV Colosso também já fazia, todo mundo já sabia isso, né? Só que as outras televisões, os outros programas televisivos da tarde, sobretudo, falaram, não, a gente quer colocar um boneco para atrair o público infantil. Boneco não é só para o público infantil, mas atrai, né? Boneco é lúdico. Lúdico pode ser para velho, idoso, qualquer pessoa, até para bicho. O lúdico, ele fica fascinado. E aí, o que acontece? A partir daí, todo mundo queria. Eu sei porque eu fui chamado por todos eles. Ah, mas era isso Entendeu? que eu ia perguntar, que é aquela pergunta do corte. Você recebeu o convite porque Ana Maria Braga sempre teve um boneco, né? O Tom, infelizmente, partiu. Agora tem o Louro Mané. Você recebeu convites e de quem? Se você pode abrir pelo menos alguma coisinha. Não, na época... Porque na época não era convite, era assim... Puxa, eu lembro o seguinte, Ana Maria tinha um Note a Note na Record. E a gente fazia o Agente G. Tinha acabado de gravar o Castelo e fomos com um projeto... o Gerson de Abreu e mais a nossa trupe de bonecos da Cultura, que não tinha mais o trabalho lá, acabou o Castelo. Eu estou falando dos bonequeiros, dos manipuladores. E aí criamos eu, Gerson, o Fernando, Silvana, fomos para a Agente G, que ganhou o prêmio PCA naquele ano. No ano passado tinha sido o Castelo, no outro foi a gente lá na Record. Foi o primeiro PCA que ela ganhou com infantil. E a Record tinha acabado de ser comprada pela Igreja Universal. Foi o primeiro ano dela lançando. Então a gente teve carta branca para fazer esse programa. Ainda era na Jovem Pan, que era comprada pela Record. Então era uma mistura de coisas e emissoras e o programa rolou. E a Note, de um estúdiozinho pequeno, a Ana Maria viu a gente lá e falou, eu quero um boneco, quero um boneco. E ela queria um papagaio, eu acho que ela tinha um papagaio de verdade, a história dela já é história, né? Uhum. E aí ela falou, puxa, podia fazer tal, e a gente não podia fazer, na verdade, porque já estava fazendo o programa com o Gerson. Não dá pra gente fazer. Não, mas faz. Aí eu acho que ela foi lá e chegou pro Tom e falou, olha, faz aí, Tom. Senão você tá fora. Deve ter falado alguma coisa assim. E o Tom foi lá e botou a mão no boneco, sem nunca ter feito a área, eu acho que não. E começou a fazer. Tanto que de vez em quando ele até dava um pulo lá no estúdio para ver com a gente como a gente fazia. Como referência. Como referência, claro. Né? Como fazia pra TV, tal. E agora o sucesso, e assim, o Xaropinho também, por exemplo, eu lembro quando foi criado o Xaropinho pelo Massa, né? O Carlos Massa, o Ratinho, né? Ele estava vindo da CNN, não CNT. É? CNT lá de Curitiba, né? Uhum. E ele viu, quero um boneco, e eu lembro que falou com o Jesus, que fez o primeiro Ratinho, na época também, já não sei que isso também tem uma disputa ali, quem fez primeiro o Louro, quem fez, aí são os artistas plásticos que vão se entendendo lá. Mas me chamaram para fazer. E aí, na época, eu me lembro muito bem, eu falei assim, olha... O Ratinho te chamou, o pessoal para fazer... A produção lá do Ratinho me consultou, até a Madalena Bonfigliori, que era produtora lá, falou, olha, você podia fazer, topa fazer o Ratinho? Eu falei, eu topo, só que o problema é o seguinte... Eu acho que boneco funciona melhor quando ele tem um roteiro, que eu estou acostumado, e ele tem um espaço. Porque ele ser só uma figura de espancamento, não me interessa fazer isso. Entendeu? Eu acho que, por isso que eu falo assim, você constrói a credibilidade do boneco num projeto bacana e destrói no outro. Mas ela continua se mantendo por causa do programa do Castelo. Ainda gosta. Aí vai lá no outro e destrói. Então, ela falou assim, olha, não vai ter muito essa coisa com o programa lá do Ratinho. Eu falei, olha, então não me interessa. Porque
não é o trabalho que eu gostaria de fazer. Não que eu estava precisando, tal, era bem pago, entendeu? Que eu brinco assim, o melhor salário de manipulador do boneco era de alguém que não era da área, entendeu? Que era o Tom. Depois ele virou um grande, mas ele só fazia aquilo. Sim. Entendeu? A gente fez vários programas de boneco, a gente é da área. A gente que eu falo que é algumas pessoas que fazem. Então, quer dizer, não é que eles devem a isso, é que é um desmembramento que começou em 92 e aí foi chegando para as emissoras que precisavam dessas pessoas, entendeu? E aí cada um veio de um lado, entendeu? Hoje eu vejo o Eduardo fazendo, eu falo, pô, o cara tá fazendo muito bem, que legal, que trabalho bacana, que você vê que são anos de dedicação e deve fazer outras coisas também, entendeu? O Tom, eu acho que só fazia o Louro, né? Ficou naquilo muito tempo e não correu, assim, eu se fosse lá eu já ia dar pitaco, talvez não durasse uma semana, mas eu falei, eu quero um cenário mais bacana, porque a Globo tem direito, tem como fazer um cenário, não põe o cara lá socado no chão, faz um puleiro bacana, um negócio bonito, faz ele dar umas voadinhas, sentar no ombro dela, enfim, né? Porque eu sou da área da dramaturgia com bonecos, mas não vou discutir, porque deu super certo, entendeu? Aquele bonequinho sentadinho lá, socadinho aqui, como tá ali, né? E mexia só a boca aqui um pouco, depois começou a piscar o olho, tal. Ele funcionou muito bem, mas um segredo desse boneco funcionar bem é um segredo televisivo, né? Que é assim, eu tô aqui falando com você, mas eu tô falando para aquela câmera, e você tá aqui falando comigo, mas você tá mandando notícia para aquela, entendeu? Chico Anísio fazia muito bem essa triangulação. Por quê? Porque ele sempre tinha um interlocutor. O personagem dele sempre tinha alguém. Todos os criadores de televisão tinham alguém para que ele pudesse falar. Na verdade, ele estava falando com o espectador. Então, a Ana Maria faz exatamente isso com o Louro. E outra, ela acredita nele. O respeita como personagem. Isso é o que mais importa. Entendeu? Que não via isso nos outros apresentadores. Não acredita. Ele fica assim, tá aí atrás tem um cara manipulando. Pá! Você não precisa tratar com carinho, mas você precisa dar veracidade àquilo para que aquele personagem exista. Porque senão, coitado do manipulador, tem que se matar para poder colocar o ego ali sem parceria, né? E lascou, né? E lascou. Mas também dá certo. Porque o boneco, ele é um objeto animado que dá muito certo. A gente gosta disso. Tanto dá certo que a gente nasce querendo um boneco. Que seja um travesseiro, que seja um... Até hoje você tem filme em Hollywood onde um bonequinho de pelúcia é estrela. Exatamente. E assim segue. Porque é um fenômeno, né, que existe. Exatamente. Vamos para um quadro que eu preparei aqui, um quadro rápido chamado Top 3. Simples. Eu vou perguntar aqui, você dá o seu top 3. E assim, é um quadro pra ser injusto, viu, Álvaro? É um quadro pra te deixar em maus lençóis. Eu sou ruim nisso. Vamos lá, top 3 personagens preferidos que você fez. Personagens preferidos que eu fiz? Tem um personagem que eu gosto muito de boneco, que é a vovó do Cocoricó. Porque ela começou na Record. No programa Gente G, fazia a vovó e o vovô. Depois migraram pro Cocoricó e era a dona da fazenda. E eu tenho um carinho muito grande por aquela personagem. Infelizmente, ela não tá comigo. Mas eu gostaria de deixar ela do meu ladinho. Direitos presos, é isso? Direitos autorais? O boneco não é meu e o direito é da emissora, né? Exatamente. Mais 2. Falta mais 2 personagens aí nesse top 3. Você falou a vovó, quem mais? A Celeste ela me possui, a verdade é essa. Porque a Celeste é tanto ego, né? Ela... né, que ela me ignora, então eu gosto muito disso. E por que tem essa coisa que muita gente, até a gente tava aqui embaixo, né, conversando ali com uma criança, e a mãe falou, eu tinha medo da Celeste. Eu também tinha, quando eu era pequeno, eu tinha um pouco de medo quando a Celeste aparecia. Por que muita gente deve trazer isso pra você, né? Por que você acha? Eu acho assim, eu lembro de um entrevistador que falou comigo, falou assim, eu não assisti o Castelo. Eu falei, não, por quê? Porque eu tinha medo
do castelo inteiro. Porque o castelo tinha bom, 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 aquela coisa. Isso é uma música meio de terror. É feito para criar um clima sério, de medo, né? E que a criança gosta de medo. Agora, se você lembrar, no primeiro episódio, a Celeste aparece para Biba e ela se assusta. Então, no próprio episódio, já conta a reação da criança. Espera um pouquinho, uma sucuri de 10 metros de... Porque você viu a Celeste, ela é dessa grossura e é uma sucuri, né? Tudo bem que ela é rosa, mas ela é sucuri, é uma cobra brasileira. Grandona, inofensiva nesse aspecto, mas ela, a Celeste, né? Mas saindo e falando, assusta qualquer um, entendeu? Sobretudo criança. Então, e a ideia dela era não assustar, mas ela ter esse elemento que promove um pouco da adrenalina, né? Na criança. Isso então, são mais um dos segredos assim, de um programa tal. Tanto que programas Senhor dos Anéis, então tem esse monte de programa com bruxos, com adrenalina, isso é uma coisa importante. Uma estratégia. Uma estratégia, entendeu? E ela tinha isso, ela cumpria esse papel. Agora, o desafio era cumprir o papel e deixar ela com empatia, não com antipatia, né? E conseguia, né? Isso era bem legal. E aí você falou Celeste, a vovó, quem mais? Mais um nesse top 3, seus personagens preferidos. Eu gostava. Engraçado, né? São personagens femininos, a maioria. E o outro que eu gosto muito, a outra, é a Índia Oriba. Do Cocoricó. Que eu entrei, o Cocoricó já estava andando, e depois quando veio a segunda temporada, que veio forte a Oriba, eu assumi a Oriba, e eu adoro aquela menina, que é uma índia tupi-guarani, que era apaixonada pelo Júlio, né? A história é que ela mora numa aldeia, né, que visita o Júlio e era apaixonada pelo Júlio, o Júlio não estava nem aí por ela. Então, cria uma coisa da infância, que é aquela coisa bacana que a gente conseguia colocar, de a idolatria misturada com amor, com amizade, uma coisa linda, infantil, muito pura. E ela tem isso. Entendeu? A Oriba tinha isso. E espivitada, meio atrevida, assim. E uma voz muito aguda, tanto que eu nem consigo mais fazer essa voz direito. Mas eu amava. Era isso que eu ia até interromper o quadro para fazer um momento Faustão. Você não vai me matar se eu te pedir para você fazer algumas das vozes. Você fala o nome assim, Celeste. Pra gente relembrar um pouquinho, porque o pessoal nos comentários não vai me perdoar se eu ter um material humano desse aqui e não pedir para você fazer a voz de seus personagens principais que mexem com a nossa memória. Então, vou pedir para você fazer alguns nomes, se você puder, aqui. Algumas vozes, agora com seu rosto. Claro, mas eu tenho que tampar meu rosto. Porque Por favor. Como é que fica Isso. essa cara tá aqui? ótimo, tá ótimo. Vai lá. Tá. Então, ó, é para essa câmera aqui? Isso, vai lá. Ó, eu vou fazer o seguinte. Vocês vão ter que fechar os olhos, vocês aí que estão aí, quem está assistindo esse podcast aqui, um beijo para todos, tá? E se vocês se comportarem e fecharem os olhos... Aí eu chamo a entidade. É muito bom. Boa, gostei. Não é vai bom? lá, vai Fecha lá. os olhos, apaga a luz aqui, Luiz. Entendeu? O Homer, apaga a luz aqui. Pelo amor de... Tô brincando, né? Fechou aqui. E aí, a Celeste pode vir. Olha a cara do Gabriel, gente. Eu não posso ver a minha cara, eu tenho que ver a cara do Gabriel, porque senão eu perco a voz da Celeste, certo? Olha, gente, eles que lutem. É muito legal esse nome, porque eu tenho uma preguiça, sabe, gente? E o Nino fica fazendo barulho e eu vou dizer tudo pro Dr. Vitor. Mas ele é bravo. Gabriel, ele é bravo, Dr. Vitor. Ele é bravo. muito... Ele não é bravo, não. Ele é super legal. Mas só comigo. Nossa! Um beijo. Ai, que maravilhoso. Mais outros, se você puder, mais alguns, assim, pro pessoal lembrar um pouquinho. Vai beber a sua água, você vai deixando o like, porque isso daqui não é só um manipulador de boneco, é um artista completo, a gente tem que respeitar. O Brasil é muito bom nisso. O Brasil é muito bom nisso, tem muito artista bom, gente. E é importante isso. Eu lembrei do Cássio agora, que é um bailarino excelente. Muita gente fazendo coisas
tudo aparece na arte. Então, Ai, se vocês ficarem assim, bem quietinhos, o mal vai dar a gargalhada fatal. E eu falo assim, bem, Diva, eu tenho que olhar para o lado, porque senão eu fico desatento. E aí eu vou ter que fazer o seguinte, Gabriel, você vai falar assim, 2 tigres, 3 tigres, 4 tigres. Bem rápido, por favor. Vamos lá. 1, 2 e já. 2 tigres, 3 tigres, 4 tigres. Muito bem, aí o mal não precisa dar a gargalhada fatal. Ai, ai. Ai, muito bom esse daí. Pra quem não lembra, é o Godofredo. é o né? Godofredo. Maravilhoso também, fez parte da nossa infância. E um de Cocoricó, porque é também um outro hit que você fez, porque, me desculpa, mas a pessoa tem no currículo Castelo Rá-Tim-Bum, depois Cocoricó, eu seria extremamente metido. Eu seria um nojo, viu? Porque... você não seria do elenco, então. Mas realmente, porque assim, de se admirar 2 hits consecutivos. E eu quero que você faça pelo menos alguma voz do Cocoricó que você puder lembrar a gente. Eu vou fazer a voz do Dito, porque no Cocoricó tinha o Dito e Feito, que eu acho um barato essa brincadeira, Dito e Feito, que eles moram, né, no como é que fala? No paiol, lá em cima do paiol, escondidos, e eles querem ser os vilões. Tudo bem, são engraçadinhos, eles querem fazer coisas... é meio Mal e Godofredo, né? Que tem o Feito, que era feito pelo Henrique, que é uma coisa cor-de-rosa que eu nunca soube o que é. Eu sempre achei que fosse uma hemorroida, mas na verdade não é. A gente brinca, é um feijãozinho assim. E o Dito, que eu não sei se é um macaco, enfim, também é um bicho que não dá para saber. E o Dito, gostava dele porque era, ao contrário dos outros personagens que são mais rápidos, a Celeste também não é tão rápida. Ele é bem devagar. Então, o Feito falava alguma coisa lá para ele falava: Oi, Feito, será que eu não sou bobalhão, mas eu acho que o Júlio é Feito. Ai, Feito, não é para fazer isso. Ele é bem assim. Sensacional! Olha, já fiz o meu momento Faustão de você fazer as suas vozes. Muito bom, muito bom. É uma nostalgia que bate no nosso coração. Tenho certeza que todo mundo tá curtindo esse episódio do Eles que Lutem, que também está disponível no Spotify em vídeo. Então o pessoal pode pesquisar no Spotify. Vamos falar só rapidinho sobre o mercado atual, porque assim... A gente já não tem mais tantos programas infantis na televisão, muito por conta daquela regulamentação de não ter mais propaganda infantil na TV. Na internet, a criança tá um pouco mais exposta a essas propagandas infantis. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, eu acho tudo um pouco radical nesse sentido. Por quê? Se a gente for ver historicamente, eu sempre gosto de contextualizar, já fui professor um tempo, mas é o meu jeito. Para contextualizar, na minha época, quando eu era criança, era obrigatório na televisão ter o nome do patrocinador no programa. Ao avesso, né? Então chamava Estrela Pim Pam Pum. Entendeu? Era o name writings, né? Exatamente. Então todo programa tinha que ter o nome do cliente. Né? E aí começava a associar. E isso, ok, depois... foi migrando para outras coisas. E aí vamos chegar, por exemplo, num programa nos anos 80, onde escandalosamente se vendiam tudo para criança. Assim, sem o menor padrão. Desde que venda, desde que dê certo. Entendeu? Eu falo isso porque trabalhar com criança para exposição e venda e consumo é muito específico. Porque você tem que trabalhar... sabe, criança você não faz assim, evite o consumo, beba moderadamente, não tem isso, sabe, não tem essa consciência. Então, eu acho que nesses moldes é que passou o rodo na lei, porque eu acho que foi muito mal usado essa questão, porque ela poderia realmente ter um critério. Por exemplo, o Maurício de Souza vende a maçã. Por quê? Porque a maçã vai ser boa. Porque senão ele não assina. Entendeu? Cocoricó vai vender alguma coisa, mas se for, vai passar pelo critério. Entendeu? Tem que ter uma aprovação nisso. Agora, isso ser impune, você colocar a chancela, porque, claro, dentro de um mundo capitalista nesse sentido não, do cliente, ele vai vincular.
O Castelo, por exemplo, não existe um produto, nunca existiu, infelizmente, vinculado ao Castelo. Não foi por falta de baterem na porta. Porque se o Cocoricó queria, imagina na época. E simplesmente não era permitido pelo estatuto da emissora. Não tem negócio. Entendeu? Não tinha como. Ficou Entendeu? muito dinheiro na mesa, né? Ficou muito dinheiro na mesa. Entendeu? E aí, isso no caso da cultura. E nas outras emissoras isso sempre correu. Eu não sou contra o apoio, mas é assim, uma regulamentação. Sim. Entendeu? Um critério. Agora, tudo isso é uma grande discussão. Agora, com certeza, isso tirou a programação da TV aberta comercial. Entendeu? A única que continua é a SBT. É. Entendeu? Que foi o Silvio Santos que continuou fazendo algumas coisas. Entendeu? A Globo tinha Globinho, que era maravilhosa. Tinha TV Colosso. Tirou tudo. Os outros programas todos tiraram. E aí sobrou só o quê? Com o apresentador que continua fazendo ali, mas a própria Ana Maria continua fazendo, mas moderadamente, mas não é um programa especificamente para a criança. É. Entendeu? Não é um programa para mulheres, basicamente, né? De entretenimento, na verdade, culinária, né? Sim. A Ana Maria sempre foi, né? O forte dela. Agora, eu acho que isso limitou profundamente o apoio ao programa infantil. Entendeu? Agora você tem, por exemplo, leis de incentivo, que aí sim vem, mas é muito complicada essa lei. Então, na dúvida, todo mundo recuou, que eu não acho legal. Sim. Entendeu? Por quê? Porque vai entrar como se fosse uma televisão educativa. É muito trabalho e pouco retorno. Exatamente. É um extremo, né? É um extremo. Foi para um total extremo. Tava muito desregulado, foi para um total, para um outro extremo que é ruim também para todo o mercado, infelizmente. Infelizmente, eu acho isso. Enfim. Faz parte do jogo. Mais 2 perguntinhas pra gente encerrar. Você vai ter que voltar mais vezes, porque não vai ter jeito. Tem muito papo, você tem muita história, muita bagagem. Uma pergunta aqui que eu até... Vamos falar sobre o seu lado musical? Seu Sim. lado musical, pra quem não sabe, você já foi até nomeado ao Grammy Latino. Sim. Eu quero que você conte um pouquinho de quem é o Álvaro cantor. Legal. Lembra que eu falei, volta a fita aí, volta a fita. A minha época era fita, né? Volta a linha aí. Você vai ver que eu falei que em 86 eu fui contratado como músico na TV Cultura, né? Uhum. Então, a minha primeira atuação artística é de música. Eu sou compositor, tal, trabalhei muito tempo com música e eu sou de Ribeirão Preto. Na época eu era parceiro do Kiko Zambianchi, que depois despontou, né? E na mesma época que eu fui para televisão, ele foi para procurar gravadoras, Uhum. né? E conseguiu um contrato na EMI, maravilhoso, desde aquela época. E hoje, a história, ele já é história. Uhum. Ele já está sendo, que nem o Castelo, já virou referência, Sim. né? Porque anos 80 virou referência. E a gente também. Então, fui parceiro dele, a gente é amigo até hoje, tocamos de vez em quando. Então, eu sempre compus, mas sempre ficou, não como hobby, porque hobby é uma coisa que você faz quando dá enfim, para se divertir. A música sempre foi para mim um segundo trabalho. Assim, tipo, tá na ponta do dedo, tá estudando, tá sempre ali. Só que não é o primeiro que entra na minha, como é que fala? Na primeira necessidade, né? Então, Exato. contratos de manipulação de boneco e tal, da música não vinha muita coisa. E agora, então, eu tô tendo um pouco mais de tempo e falar assim, não, agora o pessoal tem que saber o que eu já fiz, porque mais do que nunca, né? Eu sou de uma época que você... É muito louco, né? Porque o artista, na minha época, não queria se expor. O trabalho dele é que falava por si. E quem trabalhava com isso eram produtoras, as gravadoras, sobretudo. E hoje é o contrário. O artista quer se expor em tudo quanto é lugar. Antigamente, os grandes artistas sumiam, botavam em castelo e ninguém entrava. Era assim, né? Todo mundo... Sim. E agora é o contrário. A pessoa quer estar em tudo, né? Então, já que agora então eu preciso mostrar, porque senão ninguém vai lá no meu castelo buscar. Então, e aí eu comecei a gravar. E tardiamente gravei um disco em 2012,
com canções minhas, autorais, músicas que eu tinha feito até em 80. Aí rearranjei e tal, lancei pela Trattori, e aí naquele ano foi uma nomeação pro Latin Grammy, porque as distribuidoras e gravadoras fazem uma avaliação dos que são elegíveis para entrar para a indicação, e aí nomeiam. E aí você manda, e aí você começa a fazer os seus lobbies e o seu trabalho de divulgação e tal, para tentar chegar a uma indicação. Mas eu fiquei muito contente que o primeiro e o segundo já entraram nessa lista de poderem ser indicados. Então, são nomeados a isso. Falei, uau, isso conta com gravação, remasterização, qualidade sonora, conteúdo, né, letra, canção. Então, tudo isso passa num crivo. Sim. Que eu falei, puxa, que legal, tô dentro da briga, né? Tô dentro de um padrão que eu gosto de trabalhar. Então, e agora eu tô me dedicando bastante a isso. Acabei de lançar um disco chamado Novo Jeito, um álbum. Tá tudo no Spotify. Como que eu pesquiso lá no Spotify pra te ouvir? Álvaro Petersen, Boa. no Spotify. Tem um disco que chama Sibipiruna, Sim. Laranja. Sibipiruna é o nome de uma árvore. Laranjão, eu vi esse disco. E ele tá aí bem balançado. É. Tem até também tem umas emboladas, uma coisa com viola caipira. Aí depois tem um instrumental chamado Duo, que é violão e harpa céltica. Tudo música minha e uma do Nando, que faz a harpa. Instrumental também, bem legal. Aquela você põe lá, músicas calmas, você vai adorar. E eu lancei agora um Novo Jeito, que é pop. Eu falei, não, agora eu vou fazer pop. Tá na moda dos anos 80. De novo, fiz pop. Acabei de lançar, chama Novo Jeito. E agora eu tô preparando um material que é só de viola caipira. Vai ser bem legal. Boa. Entendeu? Vai sair agora. Vai sair não, ainda tô Trabalhando, né? Boa, Mas então, Álvaro Petersen. Álvaro Petersen. Lá no Spotify, Lá no Spotify. pesquisa. Vamos conhecer o trabalho desse grande artista. Muito legal, assim, as suas histórias na música. Você realmente é um artista completo. Quando a gente fala de artista, eu acho que esse é o tipo de artista. Mas você não vai embora antes de responder aquela pergunta lá do início, a última e derradeira pergunta, Eu que nem é sei o que é, mas enfim. a sua opinião impopular sobre programas infantis. Fala a sua opinião impopular, aquela opinião que nem todo mundo concorda, aquela opinião que você tem uma opinião dura. Fala mesmo. Eu falei pra você, mas eu esqueci. Você lembra que eu falei? Não lembro lembro. mais. Eu não lembro o que eu falei. Não lembro. Vai deixar sem? Não. É porque, na verdade, eu acho o seguinte. Tem uma coisa que eu falei pra você que me remeteu ao nome do programa aqui, né? O nome do... Eles que lutem, Boa. né? Eles que lutem é uma maneira inteligente, delicada, pra falar pip, né? Olha, pip, né? Pip, né? Exato. É uma coisa assim, tipo, eles que lutem. Uma coisa que me incomoda hoje, que é impopular talvez, porque eu escuto sempre escutei assim, você mesmo não falou isso, mas, puxa, que tal um remake, né? Eu achei ótima essa pergunta, mas tem muita gente, por que você não faz mais do que você fazia? Para mim, diretamente, eu falo, por que não faz você? Não é? Porque agora é a sua hora. Eu fiz a minha parte. Entendeu? Vou continuar fazendo. Mas se você está incomodado, como eu estive e como eu estou, faça. Vai à luta. Entendeu? Faz um programa infantil, porque é muito difícil. Se você está incomodado, que as crianças estão aculturadas, estão por demais consumistas, vista a camisa, se associe com pessoas, junta com o amiguinho, pega o professor, a escola, não sei quem, dá a mão, pega a sua turminha que você chamou aí para chamar o Zé Delivery, para chamar a cerveja, aproveita e faz uma reunião de pauta, que hoje em dia chama brainstorm, entendeu? Né? Senta todo mundo e faz você uma coisa genial. Porque se você não fizer, você não vai saber se vai dar certo. É a coisa mais importante. Acredita, vai lá e faz, entendeu? Eu acho que é isso que eu acho que é impopular, mas é a chamada. Fala,
Opa, vamos lá, levanta dessa cama e faz do programa. Isso, ó. Para de passar a bola pros outros e vai você. Não, e não é responsabilidade do seu pai, não é responsabilidade do mais velho. Ah, isso aqui, ô pai, como é que faz? Para com isso, entendeu? Assume a responsabilidade. Olha quanto equipamento. Senta o pau. Mano, manda bala. É isso que eu falo, entendeu? Perfeitamente. Álvaro, muito obrigado pela sua presença. Volte mais vezes. Deixa suas redes sociais pro pessoal do Eles que Lutem te seguir. Como que eu faço pra seguir o Álvaro? Ó, você para me seguir é álvaro.petersen no Instagram, Álvaro Petersen no Facebook, tá? Até no Gmail é o mesmo. É a mesma coisa. Pode ir. E o Spotify, Álvaro Petersen também. Depois eu vou te mandar as fotos dos discos, você coloca Sim, né, que é legal. pessoal. E outra, é muito legal, gente, porque hoje você tem a parte boa dessa coisa é que você vai lá, clica, pergunta no Gemini, pergunta no Google, pergunta no Cloud, sei lá, onde você quiser, e as pessoas acham você, mas acham que foi postado, né? Eu acho interessante. Mas faz uma liçãozinha, tem muita coisa que a gente fez. Tem coisa que eu acho. Tem comercial, eu fiz muito comercial antigo de filmes e coisas legais. Eu já fui garçom é muito legal, já fiz muita coisa. Fiz novela também. Enfim, gente, é muito legal. E eu, em algum momento, volto aqui pra gente contar bastidores, que a gente falou pouco, né? E coisas de criação, processo criativo. Tem muita coisa. Eu adoro poder contribuir, tá? Mas, gente, ó, eles que lutem. É isso. E para seguir o Eles que Lutem no @elesquelutem.pod, para me seguir @belezagabs, beleza Gabs. Lembrando, Álvaro, que eu só pergunto e eles que lutem. Até semana que vem, pessoal. Valeu!